Fala galera, eu vou comentar hoje sobre o jogo que aconteceu entre Flamengo e Palmeiras, que ficou 3-2, e sobre os impactos disso no Brasileirão, né? Tô até com o notebook aqui do lado aberto na tabela do Brasileirão, para poder ficar aqui acompanhando aqui, vou botar aqui também, né, aqui no vídeo, e falar sobre os impactos disso, falar também se o Cruzeiro, se isso foi benéfico para o Cruzeiro, essa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, né? Já adianto que sim, é óbvio, né? Pro Cruzeiro isso foi muito bom. Cara, esse jogo, ele era um divisor de águas. Se o Palmeiras vencesse esse jogo, praticamente o Palmeiras ia decretar a liderança dele, né? Agora o Palmeiras está com 61 pontos e o Flamengo também, né? Com essa vitória do Flamengo em cima do Palmeiras nesse confronto direto. E se o Palmeiras vence, o Palmeiras ia a 64 pontos e o Flamengo permaneceria em 58. Então seria 6 pontos de diferença, né? Mas como o Palmeiras não ganhou e deixou de ganhar os 3 pontos e o Flamengo ganhou o jogo e ganhou os 3 pontos, agora eles estão empatados. Então assim, o Palmeiras perdeu uma grande batalha. Não perdeu a guerra ainda porque o campeonato não acabou, mas perdeu uma grande batalha. E uma perca da batalha que pode custar a guerra. Não ligue se estiver muito olhando pro lado, se estiver olhando pro lado aqui é por causa da tabela, né? E isso foi muito bom pro Cruzeiro, porque se o Palmeiras ganha, era tchau pro Cruzeiro. Tipo, pro Cruzeiro seria quase impossível sonhar. E pro Flamengo ficaria mais difícil, né? Principalmente porque o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro tá a 4 pontos de diferença do Flamengo e do Palmeiras, mas tem um jogo a mais, né? Então, assim, ainda há margem e a possibilidade de, quando manter o número de jogos, Palmeiras e Flamengo ficarem a 8 pontos de diferença do Cruzeiro. Pro Flamengo foi muito bom e praticamente agora o Flamengo só depende dele, né, cara? Assim, agora o Flamengo fazer a parte dele se ele quiser ser campeão, né? O Palmeiras perdeu a chance de decretar o título, de pôr uma mão e meia no título. E agora tá em aberto entre Palmeiras e Flamengo, com o Cruzeiro agora correndo por fora, podendo sonhar, né? O Cruzeiro agora vai ter um confronto direto contra o Palmeiras domingo. Então, assim, o Cruzeiro ainda pode ficar 2 pontos de diferença do Palmeiras. E, né, se ganhando o Palmeiras aí, e o Flamengo ganhando, aí o Flamengo pode tomar a liderança. Então agora o campeonato ficou bem aberto. E tudo isso graças ao Palmeiras que perdeu o jogo, né? Se o Palmeiras ganha, seria outro cenário, seria outra coisa, seria outro campeonato. Então isso foi muito bom. Para Flamengo, obviamente, que ganhou, e para o Cruzeiro também. O melhor cenário pro Cruzeiro era a vitória do Flamengo, né? E é isso. E agora o Brasileirão vai ficar maluco agora, maluco agora. Principalmente se o Cruzeiro ganhar. Se o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras agora domingo. Cara, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, cara, esse Brasileirão vai ser um dos Brasileirão mais concorridos da história, assim, porque assim, eu acho que pela primeira vez, à altura desse campeonato, cara, 3 clubes vão, dos pontos corridos, né? 3 clubes não vão estar brigando pelo título, sabe? E assim, 3 clubes pau a pau. O Cruzeiro tendo calendário, tendo tempo, né? O Cruzeiro só vai focar no Brasileirão, já que a Copa do Brasil, os jogos da Copa do Brasil vai ser depois do Brasileirão, então assim, o Cruzeiro só vai ter isso para focar, mesmo com o elenco reduzido, não no nível de Palmeiras e Flamengo, ainda assim o Cruzeiro vai poder focar, né? E vai ter tempo para descanso, essas coisas, então assim, muito bom. Palmeiras e Flamengo ainda vão focar na Libertadores, mas para quem tem um elenco como Palmeiras e Flamengo tem, isso não é um problema. E é isso, o Brasil não ficou em aberto, ficou muito em aberto. Dá pro Cruzeiro sonhar, o Cruzeiro meio que tinha perdido as esperanças ali nesses últimos 4 jogos do Cruzeiro, porque antes do Fortaleza o Cruzeiro tinha jogado 4 jogos, tinha perdido 1, empatado 3. Então assim, o Cruzeiro deixou de ganhar pontos, e sendo que Palmeiras e Flamengo é times que não dão bobeira, então assim, tava distanciando ali. E agora o Cruzeiro ganhou do Fortaleza, o Palmeiras perdeu pro Flamengo e agora deu essa chance pro Cruzeiro sonhar. Sobre a questão da arbitragem, cara, toda rodada isso acontece. Então, assim, os torcedores palmeirenses agora tão bravos, estão reclamando, mas quando aconteceu aquilo com o São Paulo, fizeram pouco caso, disseram que era sem intenção. Então, assim, mais uma vez a arbitragem faz uma arbitragem polêmica,
Mas sempre pros dois lados, cara. O Flamengo também foi prejudicado, se sentiu prejudicado em alguns jogos, o Cruzeiro se sentiu prejudicado em alguns jogos. O Palmeiras também agora. O São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras no último jogo, né? Então é isso. Erro de lá, erro de cá. Pau que daí Chico, daí Francisco. E o Palmeiras dormiu no ponto. O Flamengo teve 3 oportunidades claríssimas ali e matou o jogo. Mas é isso. O Brasileirão não tem aberto. E analisando os próximos jogos do Palmeiras, né? O Palmeiras ele tem 10 jogos pela frente. E o Palmeiras ele tem um pouco o fator sorte aqui. Não é sorte, né, cara? Enfim, mas o Palmeiras ele tem algo bom pra ele aqui, que ele vai pegar muito time brigando lá na parte de baixo. Só que Brasileirão é Brasileirão, cara. Normalmente esses jogos são muito difíceis. Times que estão brigando pra não cair ali e que vão ter jogos duros, né? E vai ser time que vai fazer retranca, né? Vai fechar a casinha contra o Palmeiras, né? Só arrumar a câmera aqui. E o Cruzeiro pega o Santos 2 vezes, né? Pagando um jogo aí que estava atrasado do turno. E vai jogar no retorno. Vai pegar o Cruzeiro no próximo final de semana, então um confronto direto ali. Tá aí mais um confronto, mais uma final pro Palmeiras, mais uma batalha, uma grande batalha, né? Que pode fazer com que o Palmeiras perca a guerra, dependendo do que acontecer nesse próximo jogo. A próxima rodada do Palmeiras é contra o Cruzeiro, né? Depois ele pega o Juventude, e aí é jogo para fazer 3 pontos. Depois pega o Santos, e depois pega o Mirassol. Vai ser um jogo difícil, vai ser lá na casa do Mirassol esse jogo. Depois pega o Santos de novo. Depois pega o Atlético, lá na Arena MRV. Pega o Fluminense em casa, o Grêmio fora, o Vitória em casa, né? Na casa do Palmeiras, claro. E a última rodada vai ser contra o Ceará, lá no Castelão. Então, assim, o Palmeiras tem uma tabela de jogos relativamente normal do que se espera Brasileirão também. Não é um jogo cheio de clássico e tal. Na teoria, né? Apesar que no Brasileirão não tem teoria, mas na teoria só tem 2 jogos difíceis nos próximos 10 jogos do Palmeiras, cara. Que é o Cruzeiro, ainda se o Palmeiras joga em casa, e o Mirassol fora. Tirando isso, na teoria são clubes que estão brigando para não cair, com o Fluminense ali que é meio de tabela para G4, né? E o resto é brigando para não cair. Então, assim, são pelo menos 7 jogos consideráveis fáceis, entre aspas, né? O que nunca é. Os jogos do Flamengo também estão no mesmo nível. Pega o Fortaleza, depois o Sport do Recife em casa, depois o São Paulo fora, o Santos em casa, o Fluminense, aí mais um clássico, é um jogo difícil ali. Normalmente, o último clássico foi muito difícil pro Flamengo, né? E foi na casa do Flamengo, apesar que é tudo jogo no Maracanã, né? Então não importa muito. Mas aí o Flamengo pega o Red Bull, depois pega o Atlético também na Arena MRV, o Ceará e o Mirassol. Então, assim, tá no mesmo nível que os próximos jogos do Palmeiras, né, cara? Vamos ver que agora os próximos jogos do Cruzeiro aqui. Né? Mesma coisa também, mesmo nível os próximos jogos do Cruzeiro. Vai pegar o Palmeiras fora de casa, pega o Vitória em casa, o Grêmio fora, o Fluminense em casa, o Juventude fora. É um jogo que seria fácil contra o Juventude, mas é fora de casa, então assim, não tem jogo fácil fora de casa. Pega o Corinthians em casa, ali, aquele climinha ali de Copa do Brasil ali. E o Ceará fora, no Castelão também. O Cruzeiro pega o Botafogo em casa e o Santos fora. Então, assim, impressionante. Coitado do Santos, né, velho? O Santos, nos próximos 10 jogos, vai pegar os 3 clubes que estão brigando por título. Mas o Santos também é um time que também surpreende, né? Ganhou do Flamengo nesse Brasileirão. Ganhou do Cruzeiro também, né? Loucura. E, então, assim, o Santos também não dá pra dizer que é fácil para os clubes de cima que vão enfrentar ele. Todos os 3 clubes vão enfrentar ele. Mas é isso, tem chance ainda. Tem jogo, tem Brasileirão. E é isso aí, tem campeonato. Não tem muito o que falar. Eu tô sentindo que vai ter clube que vai ficar vice, vai ser vice do Brasileirão com 75 pontos ou mais. Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção, não. Acho que os pontos estão muito distribuídos pra cima, cara. Muito distribuído pra cima. É um Brasileirão um pouquinho diferente. Acho que já teve um Brasileirão parecido, similar. Mas com essa projeção do jeito que tá, cara, faltando 10 rodadas para acabar o jogo, né? Para acabar o Brasileirão, principalmente para Palmeiras e Flamengo, né? Pro Cruzeiro falta 9. E assim, em 30 pontos para disputar, dá para projetar que cara, Palmeiras e Flamengo de 30 pontos conseguem uns 20 pontos.
15 pontos. Então, assim, na pior das hipóteses, 50% cara, 50% de aproveitamento não é nem de longe de um time de G4, né? Então, assim, se Palmeiras e Flamengo, a partir de agora, fazer um aproveitamento de meio de tabela, cara, de meio de tabela, nem precisa ser da parte de cima, eles já vão chegar aos 75 pontos. Então, assim, acredito que pela primeira vez, se eu não me engano, nunca teve isso na história dos pontos corridos, pela primeira vez a gente vai ter um vice com 75 pontos ou mais, cara. Então, assim, loucura, loucura. Esse Brasileirão vai ser concorrido até o final. Vai ser bem parecido um pouco com a Premier League, né, cara? Com os clubes ali fazendo mais de 80 pontos e ainda assim não ganhando o campeonato. Então, assim, esse ano tá com muita cara de Premier League, assim, pelo menos no desenho da tabela final, pelo que demonstra aqui. Então, assim, mesmo se o Flamengo conquistar metade dos pontos e o Palmeiras também, eles fazem 76 pontos, cara. 76 pontos, os dois clubes. Se fazer ter campanha de meio de tabela, como eu falei, porque 50% de aproveitamento é campanha de meio de tabela. Pra time que quer ser campeão, cara, é de 60% pra cima. Então, assim, esse Brasileirão aí vai ser corrido, vai ser pau. E é isso aí. E você, se você de casa, você tem essa percepção também? Que o Brasileirão, o segundo colocado, vai passar de 75 pontos e não vai ganhar o campeonato? Ou é só eu que tô tendo essa impressão aí? Aí deixa nos comentários aí, comente aí o que você acha. Comente se o Cruzeiro tem chance. Você acha que o Cruzeiro tem chance? Eu acho que o Cruzeiro tem chance a partir de agora, principalmente se ganhar o jogo contra o Palmeiras, cara. Mas vai ficar muito difícil o Cruzeiro ganhar também. Não tô dizendo que vai ganhar, mas que tem chance, tem. Vai ficar certamente entre Palmeiras e Flamengo ali. E o azar do Cruzeiro é porque. O azar do Cruzeiro é que Palmeiras e Flamengo tem que tropeçar, né, velho? Então, assim, não é só um clube pra tropeçar. Porque se o Cruzeiro fosse vice aqui, ele pode torcer para um clube tropeçar, mas dois clubes da magnitude de elenco, de torcida, de pressão que tem Palmeiras e Flamengo, cara, os dois tropeçar é muito difícil. Então, assim, infelizmente o Cruzeiro deixou morrer pelos últimos jogos antes do Fortaleza, né? Pelos últimos 4 jogos antes do Fortaleza de ter perdido e empatado, né, velho? Senão o Cruzeiro ainda estava muito mais nessa briga. Pode sonhar, o Cruzeiro pode sonhar, mas nada também que deslumbre muita coisa, que vislumbre muita coisa não. É isso aí, valeu, o vídeo já tá ficando longo. Não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever. Valeu!